Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta segunda-feira, 22 de agosto de 2016. A partir de agora, vamos falar da Série B e também Série A do Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira masculina conquistou ouro, também o vôlei masculino de quadra, vôlei de areia também masculino com medalha de ouro. Tudo isso e muito mais aqui no placar Transamérica. Vamos conferindo os destaques desta segunda-feira. O principal destaque do Atlético Paranaense nessa segunda-feira ficou por conta da derrota ontem para o Clube Atlético Mineiro. O rubro-negro se prepara agora para enfrentar o Grêmio pela Copa do Brasil. E a boa notícia para a nação rubro-negra, o goleiro Everton, campeão olímpico com a seleção brasileira, agora foi convocado pela seleção principal para 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Após a vitória de ontem, jogando no Couto Pereira pelo placar de 2-1 com golaço de Iago, Coxa respira dentro do Campeonato Brasileiro. Carpegiani enaltece o comportamento da equipe na vitória de ontem contra o Peixe e já começa a programar o Coritiba para o compromisso pela Copa Sul-Americana contra o Vitória. O Paraná iniciou o retorno com o pé esquerdo, perdeu para o Brasil de Pelotas e o técnico Marcelo Martelotti soltou o verbo. Legal, portanto, os destaques do placar Transamérica nesta segunda-feira, muitos assuntos importantes, seleção brasileira, Everton, campeão olímpico, goleiro do Atlético Paranaense, tudo isso nós vamos comentar aqui no placar Transamérica desta segunda-feira. Nosso comentarista, campeão olímpico também, o nosso Enio Cavalli. Tudo bem? Boa noite, Enio. Campeão olímpico, eu não entendi, Gel. Boa noite, Gel. Boa noite a todos que estão nos assistindo, já uma boa semana a todos, né, Gel? Meu destaque negativo é para o time do Paraná. Depois de 15 dias de treinamento, acho que não adiantou muito, viu, Joel? O Atlético fez uma partida boa às 11 horas, mas não venceu. Eu achei que a arbitragem teve influência e o Curitiba muito bem contra o Santos, né, Joel? O Carpegiani está dando jeito no time do Curitiba. Legal, tudo isso vamos falar aqui no placar Transamérica desta segunda-feira. De imediato, saber as primeiras informações do Paraná Clube, que perdeu mais uma na Vila Capanema. A pequeno público. Bom, é assunto para daqui a pouquinho para a gente comentar aqui no placar Transamérica. A Fran Azevedo está chegando aqui no placar. Um abraço, olá Fran, boa noite. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o placar Transamérica neste início de semana. É exatamente isso comigo, as informações do Paraná Clube. Na última sexta-feira, o Tricolor fez a primeira partida do retorno da Série B e não começou bem. Jogando na Vila Capanema, o Tricolor perdeu para o Brasil de Pelotas por 2-0 no duelo válido pela 20ª rodada da competição. O plano era quebrar o jejum de 5 jogos sem vitórias, mas sem fazer uma boa partida, o time foi dominado pelos visitantes e amargou mais um placar negativo. Martelotti escalou o Paraná da seguinte forma: com Marcos no gol, Pitt na lateral direita improvisado, Alisson e Leonardo na zaga e Rafael Carioca na lateral esquerda. No meio, Anderson Shoa, Murilo Rangel, Natson e Henrique. E na frente, o Robson e o Fernando Caranga. Durante o jogo, o Lúcio Flávio acabou entrando aí entre os jogadores. Sob a forte chuva que caiu em Curitiba, os dois times entraram em campo e enfrentaram a dificuldade por causa das poças d'água que se formaram no gramado. Os gaúchos logo pressionaram, mas foram os paranistas que assustaram primeiro. Murilo Rangel, no rebote de fora da área, mandou uma bomba pelo lado direito. Isso aos 14 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o Robson sofreu uma falta no cantinho da área. O árbitro marcou a infração, mas o tricolor pediu pênalti, que, claro, não foi concedido. Com o gramado encharcado, ficava ainda mais difícil para o Paraná conseguir organizar as jogadas e concluir a gol. Driblar a chuva era quase impossível. Se desvencilhar do adversário, então, era tarefa ainda mais complicada. E foi assim que, aos 25 minutos, no contra-ataque, Diogo Oliveira cruzou rasteiro e Ramon, no meio da defesa paranista, empurrou para as redes. O segundo tempo ficou marcado pela maré de azar do Lúcio Flávio, que foi inserido no jogo. Antes disso, o Brasil de Pelotas, aos 9 minutos, ampliou com Felipe Garcia. A chance de diminuir do Paraná aconteceu aos 38 minutos. O Eldinho derrubou o Lúcio Flávio dentro da área. O juiz decretou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, só que o goleiro espalmou. No rebote, o Lúcio Flávio ainda furou e desperdiçou mais uma oportunidade. E para completar, já nos minutos finais, o camisa 9 perdeu outros 2 gols.
torcida não gostou, até o técnico Marcelo Martelotti ficou revoltado, e é sobre isso que eu volto a falar daqui a pouquinho no Placar Transamérica. Por enquanto, eu deixo os comentários com vocês aí no estúdio. Até já! Tá legal, o Fran Azevedo, o Paraná Clube perdeu 2-0 para o Brasil de Pelotas, mais uma derrota em casa, iniciando o segundo turno. 15 dias para trabalhar, para acertar a equipe, né, corrigir os erros, e não aconteceu. Infelizmente, o Paraná perde mais uma, começa já a deixar o torcedor novamente preocupado com a situação do Paraná Clube. A gente fala sempre aqui, Enio, em relação aos jogos em casa, e o Paraná mais uma vez decepcionou na Vila Capanema. Mais uma vez, né, Joel? O Paraná começou o segundo turno como começou o primeiro, perdendo, né? Isso desanima o torcedor. O torcedor que já estava desconfiado com o time do Paraná, que não vinha bem, continua não jogando bem, né? Porque o Paraná, como você falou no início agora, não pode perder ponto em casa. E perdeu mais 3 pontos, né? Perde 3 aqui, 3 ali, né? Gol, né? Gol Jogada de muito linha de fácil, fundo. né? Muito... Eu acho que não é possível que no elenco do Paraná Clube não tenha um lateral direito de ofício nas categorias de Olha base. esse segundo gol, por exemplo, olha só a falha, olha só, ninguém, olha, ó, 10 jogadores praticamente do Paraná Clube ali marcando na 2 área, e não conseguiram. Então aí fica difícil, né, João? Aí improvisou o Piche. O Piche a gente sabe que já não vai bem de zagueiro. Lógico que ele não é o culpado, mas tem que pôr jogador de origem, né, João? Eu penso assim, na base do Paraná eu acredito que deve ter um lateral melhor que o Piche, porque o Piche é zagueiro. Foi lá improvisado, lógico que ele vai jogar, mas o Paraná está errando muito na escalação. O Marcelo Martelotti Esse também... lance aí foi um lance, na minha opinião, pênalti. O Paraná teve 2 pênaltis. 2 pênaltis Esse que não lance aí o árbitro não deu, ele caiu fora da área, mas pênalti foi cometido dentro da grande área. O Paraná teve 2 pênaltis também que não foi dado, mas sabe como é que é a arbitragem, né? A gente não pode ficar naquela que não deu. O Paraná tinha que mostrar futebol, teve 15 dias para treinar, para evoluir o seu time, não conseguiu pôr o padrão Martelotti, agora vai, cada vez vai ficando mais difícil, né, João? A própria torcida vai desistindo, desistindo, lance aí do né? pênalti, ó, o Lúcio Flávio. 5º pênalti que E leva. ele furou na segunda, olha, o mais... Mas aí o incrível equilíbrio, aí sabe o que é, João? Eu acho que é aí o equilíbrio emocional já, né? E a bola que está atrapalhando ele também, não sei né? se ele deveria ter batido esse pênalti. Por isso que eu digo, aí já é o equilíbrio emocional do jogador abala, porque é o 5º pênalti que ele erra no ano, né? É muito pênalti para um atacante, né? Ele mesmo vai perdendo a vaga de titular, já não vindo de titular. Ainda quando entra erra o pênalti, já fica difícil. Mas o Paraná vai ter que treinar muito esse campeonato, viu, João? Porque eu vi o jogo sexta-feira. Apesar da chuva, campo pesado, mas não é desculpa, né, João? Não adianta reclamar poucos torcedores. O Marcelo, inclusive, a declaração que os torcedores que invadiram durante a semana, né, no treinamento, o jogo... No sábado, lá contra o time de São Isso aí abalou os jogadores. Pô, que isso? Isso não é desculpa. Me desculpe o Marcelo Martelotti, técnico do Paraná Clube, é que faltou responsabilidade, faltou jogar muita bola para ganhar do time do Brasil de Pelotas, e tem que se ligar, caprichar, que o torcedor não tem mais a paciência, começa o segundo turno e precisa, principalmente em casa, dos bons resultados. E vai ter um jogo fora o próximo, né, João? Contra o Bahia. Contra o Bahia lá, que é a outra pedreira, porque o Bahia ganhou esse final de semana também, né? E jogar em Salvador não é fácil. Não, então, não é fácil. O Paraná, cada vez que eu vejo, não que eu pego no pé do Paraná, eu vejo cada vez mais difícil a classificação, porque a gente não vê a reação dos atletas, da direção, da equipe, de todos que trabalham no Paraná Clube, né? O próprio diretor de futebol, que é o Elcio, não se pronuncia muito, nem depois do jogo, nem antes, né? Tá meio escondido, não sei se está ressabiado ou não. Ele tem que vir a público das declarações, né? O que aconteceu, né, Joel? Há tempo ainda, é início do segundo turno, tem tempo para poder consertar para esse segundo turno todo, conseguir uma classificação e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi jogar em Belo Horizonte e perdeu para o Galo Mineiro, mais uma do Atlético Paranaense. O nosso Daniel Rodrigues está chegando aqui ao Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Clube Atlético Paranaense. O Furacão, que ontem entrou em campo na Arena Independência, na capital mineira, Belo Horizonte, enfrentando o Xará Mineiro, o Clube Atlético Mineiro. Na partida que aconteceu no Horto, o rubro-negro foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem e acabou perdendo em um pênalti duvidoso pelo placar de 1-0. O time rubro-negro teve desfalques nesta partida, não contava com Léo, Otávio e Hernani, que estavam cumprindo a suspensão automática. Também não teve a presença de Paulo André, Pablo, Nicão, jogadores que estão entregues ao departamento médico, e já não conta mais com o futebol de Walter, negociado junto ao Goiás, e com o Vinícius, que foi emprestado para o Náutico. O time teve uma outra formação, o técnico Paulo Autori apostou nos jogadores da base do rubro-negro, e o Atlético teve um bom desempenho ainda na partida no segundo tempo, com inúmeras oportunidades, mas infelizmente
perdeu o jogo para o Galo e são 3 partidas com 3 vitórias no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Por isso mesmo, o rubro-negro despencou na tabela e agora vai buscar a recuperação no final de semana diante da equipe do Botafogo. Na verdade, jogo marcado para segunda-feira às 8 da noite na Arena da Baixada. Mas antes disso, é hora de pensar da Copa do Brasil. O Atlético enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira, jogo válido pela primeira partida das oitavas de final. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações do rubro-negro aqui no Placar Transamérica. Tá certo, Daniel Rodrigues, o Atlético Paranaense perdeu para o Atlético Mineiro. Foi um jogo que houve alguns erros, principalmente de arbitragem, mas algumas falhas também do time do Atlético, que esteve bem em alguns momentos, perdeu muitas oportunidades. Fora de casa, agora é buscar os pontos, é claro, em casa, na sequência da Série A do Brasileiro. O Atlético, apesar de bastante desfalques, né, Joel? Exato. Se não me falha a memória, só o Sid Clay que jogou e o Thiago Heleno, que do time titular, porque os outros vinham entrando aos poucos, né? O Atlético, no início do jogo, começou muito bem, por sinal, porque estava se adaptando ao jogo, aos atletas, estavam ainda meio um pouco inseguro, né? Mas foi bem. A cobrança de pênalti. A cobrança de pênalti, que nem o Daniel falou, foi um lance duvidoso, que até hoje já vi umas 4, 5 vezes e não sei se foi pênalti, Joel. Estou sendo sinceramente para você aqui. Mas depois que a arbitragem dá, não adianta. Depois do primeiro turno que eu vi o árbitro paulista também dando um pênalti para o Atlético Mineiro, quando o jogo estava 1-0 para o nosso Atlético Paranaense aqui, e um pênalti que não foi, isso que é a reclamação da diretoria do Atlético e todos do Atlético aqui no primeiro turno, o jogo já foi tumultuado. Tanto é que no intervalo o Paulo Tuori foi até a arbitragem, coisa que ele não faz, foi lá no meio de campo muito, né? Reclamar. E eu vi a declaração dele que ele falou, já fui treinador do lado de cá e do lado de lá. Eu sei como é que funciona isso, o esquema da arbitragem. Então ele já deu uma declaração polêmica, né? E o próprio Dr. Salim, que é nosso amigo aqui, que já esteve aqui na TV Transamérica Não também. pode perder um gol desse, né? E o Iago perdeu um gol aos 41 ali, que você vai ver daqui a pouquinho vai passar. Ele também desceu a bronca na arbitragem, entendeu? Então tudo isso deixa às vezes na dúvida. Aí você foi cabeçado do Thiago Heleno com uma grande defesa do Vitor. E o Iago vai perder um gol aos 41. Que você perdeu muitas oportunidades o time do Atlético. O Wanderson muito bem, tem que salientar disso, que o Wanderson muito bem no lugar do Paulo André. Thiago Galhardo também bem. Na lateral direita. A zaga não complicou. O problema do Atlético foi do meio para frente, que demorou um pouquinho para... essa jogada do Iago, porque se ele corta por dentro, o Vitor já tinha caído. Ficou torcendo para a bola entrar e o zagueiro para sair. Para sair, também, que era o Fábio Santos, que estava na jogada ali. Isso é a linha de impedimento. Eles pararam, mas estava totalmente legal. Estava legal, os lances estavam legais. Condições, a arbitragem foi uma arbitragem boa, João, se dá para se chamar de boa. O único erro mais grave dele é um pênalti que ele dá que desmonta todo o esquema tático do treinador. Fica difícil para a sequência da partida. Aí quando ele tentou arrumar a situação, saca as faltinhas no meio do campo que o juiz dá para qualquer lado, que é mais fácil dar no meio que dá na área, porque o Atlético Mineiro teve um pênalti que a bola bateu na mão do zagueiro e ele mandou seguir. Ele fez vista grossa. Então tem tudo isso, a gente começa a analisar. Independência Atlético, Curitiba, o Paraná. Eu acho que tem que ter uma arbitragem correta, né? O próprio Paraná teve 2 pênaltis na sexta-feira e a arbitragem parece que não gosta do futebol paranaense. É que nós não temos representação na Federação Paranaense. E o detalhe também, né? Não adianta, às vezes, né, a arbitragem errou, lógico, erros fatais poderiam mudar a história do jogo. Agora, como você disse, tem que ter a reclamação, é claro, porque se ficar quietinho vai continuar. E os times daqui reclamam os 3. Você vê que o Atlético, já estamos na 21ª rodada, e o Atlético não teve um pênalti no campeonato ainda, João. É estranho, né? Mas aí tem que cair na área. Mas é meio estranho. Para ver se o árbitro marca. Inclusive o Paraná já teve, Curitiba já teve, só o Atlético que não teve. Então a gente, quando eles começam a bater muito de frente com a CBF, já fica preocupado. A gente começa a ficar preocupado, né, João? É verdade. Bem, no placar Transamérica, o Curitiba jogou em casa contra a equipe do Santos, conseguiu um bom resultado. Uma vitória super importante, 2-1 contra o Peixe. O comando Carpegiani, 3 jogos, Ponte Preta, vitória, empate com o Cruzeiro, uma vitória contra a equipe do Santos. Mas para falar do Curitiba, o Eduardo Destri está chegando aqui ao placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Destri. Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica desta segunda-feira. Time Coxa Branca jogando ontem no Alto da Glória conseguiu de virada um resultado importante. Uma vitória de 2-1 contra o Santos, garantindo aí um bom momento vivido pelo menos na era Paulo César Carpegiani. Carpegiani está invicto no comando técnico da equipe Coxa Branca, jogando sobretudo no Alto da Glória. Quando joga em casa, Curitiba parece ter readquirido aquela força, aquela mística e vem sendo aí uma equipe com um bom comportamento, somando resultados positivos. Agora, o time do técnico Paulo César Carpegiani vira a chave, muda o foco.
passa a pensar única e exclusivamente na Copa Sul-Americana. Hoje, inclusive, fica de olho, até porque sabe que terá um Vitória competitivo que tem no seu treinador Wagner Mancini, um técnico que está balançando ao longo do Campeonato Brasileiro. Coxa jogou e venceu ontem com futebol de Wilson, Dodô, Lucas Claro, Juninho e César Benítez. Depois o Evandro, João Paulo, Edinho, Rafael Veiga, depois Thiago Lopes, Juan, Kleber e Neto Berola, depois o Iago, este que aliás fez um golaço. O Iago levou muita sorte, teve competência, mas contou também com a sorte naquele chutaço que deu a vitória para o Coxa ontem no Couto Pereira contra a equipe do Santos. 8.838 torcedores estiveram presentes ao Alto da Glória. Agora, como eu disse, o Coxa vira a chave, vai enfrentar na quinta-feira, fora de casa, o Vitória, jogando no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Eu, por hora, retorno com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, Destre. Curitiba jogou bem, 2-1 contra o Santos, jogo difícil. Nós falamos aqui durante a semana no Placar Transamérica que teria dificuldades, mas conseguiu superar. O Kleber acabou empatando, o Ricardo Oliveira abriu o placar, o Kleber fez o Iago. Uma jogada do João Paulo entregou para o Ricardo Oliveira, viu, João? Mas acho que foi legal, importante essa vitória, até para a sequência da Série A do Brasileiro, né? No comando do Carpegiani. Sim, no comando do Carpegiani, que nós estávamos falando em off, que o que vale é os 3 pontos. E a recuperação com o mesmo elenco que o Carpegiani está dando no padrão de jogo no Curitiba, né? Porque o time do Curitiba é o mesmo, né? O Carpegiani só pôs as peças no lugar certo, né? Essa foi a entregada do João Paulo. Mas o Curitiba Oliveira. Muito bem, Ricardo Oliveira, muito bem o Curitiba, ganhou os 3 pontos, já deu uma... Já subiu um pouquinho mais na tabela, né, com 25 pontos. Isso já dá uma Olha, gol de oportunismo, o cara Kleber, que marca presença, né? Ele é o Kleber, foi na raça, né? Na raça, ele foi na raça para fazer o gol. Olha o lance, o rebote. E o Vanderlei defendeu bem ainda, que o Vanderlei já tinha feito umas 2 ou 3 defesas antes. Centroavante que tem acho que esse é o gol do Iago, quer ver? Olha o golaço. Um golaço do Iago. Na gaveta, o Vanderlei, essa, como diz, lá na Coruja, né, João? Ele tem futuro esse menino, esse Iago. Esse Iago, ele veio da 3ª divisão do futebol paulista e esse vai ter muito futuro aqui no time do Curitiba. Em alguns momentos nós estamos acompanhando aqui no Placar Transamérica do Curitiba, o desempenho que houve, né, na equipe do Curitiba contra o Santos, grandes momentos, momentos inclusive que o Curitiba teve, essa é uma defesa do Wilson, no lance do Ricardo Oliveira também, o Santos pressionou em alguns momentos, aí o lance do Curitiba. Olha essa defesa do Vanderlei. Essa foi uma defesaça, né? É isso que eu estava me referindo ali, ó. Aí o lance do Santos. Então foi um jogo bastante movimentado, bastante, né? As duas equipes movimentado, né, João? Jogaram aberto, quer dizer, sem... foram pro jogo, não tiveram medo de ficar esperando, né, É bom João? porque a equipe joga e deixa jogar, né? Deixou jogar, isso mesmo. E um público de 8 mil pessoas no Couto Pereira, acho que pode ter um bom público. Choveu o dia inteiro, né, Pelo João? tempo, o clima em Curitiba, né? Muito frio, choveu sábado. Desde sexta, né? Desde sexta-feira chovendo, sexta, sábado, domingo. Ontem também. Então, acho que o público até foi bom pelo clima de Curitiba que estava, né? Muito frio e chuva direto. Agora o Curitiba vai desligar um pouquinho a chave, como o Décio falou, e vai a Salvador jogar com o Vitória, né? É um jogo diferenciado agora, né? outro campeonato sul-americano e no domingo já não tem refresco, vai ter o São Paulo fora de casa. O Campeonato Brasileiro, sim, não tem refresco. E o Carpegiani, eu acho que, eu não sei o que aconteceu, o que ele fez com o jogador, porque a equipe é mesmo, e com o Pachiquinho o time não jogava, né, João? Você conversa, sabe, aí vem aquele lance que foi cogitado, na verdade, de panela, de alguns jogadores, e o Carpegiani não tem, vai jogar ou não. Se estiver bem, vai pro jogo. Ele gosta de cara que sabe jogar. E isso está acontecendo, né? Chamou, reuniu os jogadores, numa conversa, cada um tem a sua responsabilidade, todos são profissionais. Não que o Pachequinho não tenha feito isso, mas o Carpegiani tem um pouco mais de experiência e juntamente com o Pacheco e a comissão técnica, o time do Curitiba tem condições de dar a volta por cima na Série A do campeonato. E sabe o que o Carpegiani fez na quinta-feira? Ele chamou a comissão médica do Curitiba e queria saber por que os jogadores estavam se machucando tanto já. Ele foi cobrado da comissão médica que era muito jogador machucado. Tá certo, é por aí ele está se inteirando de todos os setores do Curitiba, departamento médico, da fisiologia, cobrar, né? de tudo para cobrar. Porque o Curitiba está com muito jogador no estaleiro. Ele foi lá cobrar porque era o condicionamento físico, o que estava acontecendo? Ele vai lá cobrar mesmo, ele tem moral, tá e tem moral, né, tem moral, né? O cara experiente. Bem, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Curitiba, do Paraná, do Atlético. Vamos falar também dos clubes paulistas, a situação de seleção brasileira, tudo isso aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já.
Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta segunda-feira. Muitos assuntos importantes, seleção brasileira, campeã olímpica. Também tem a convocação do técnico Tite, daqui a pouquinho todos os detalhes, inclusive com a convocação do Everton, goleiro campeão olímpico, goleiro do Atlético Paranaense. Falando do Corinthians, o Corinthians joga daqui a pouquinho contra a equipe do Vitória em São Paulo. O Corinthians que precisa voltar a ganhar, principalmente em casa. 3 jogos sem conseguir vencer. E o lateral Wagner foi convocado para a seleção brasileira. A situação do Corinthians é vencer ou vencer o Vitória nessa noite, não é? Corinthians até tem que vencer para não ficar muito longe da tabela. Apesar que o Palmeiras empatou ontem, né, João? O líder tem 40, né? Então daí o Santos tem 36, que eu estou sem a tabela aqui. Então o Corinthians já tá um pouquinho distanciado lá do líder, né? Então o Corinthians é vencer e não vencer. Mas o Corinthians tem um time superior ao Vitória, mas no futebol às vezes não vale isso, né? E o Cristóvão já começa a ficar pressionado, estou falando desde semana que vem. Se não vier uma vitória hoje, daqui a pouquinho contra o Vitória, até rimou, né? É um jogo difícil, mas o Corinthians tem a responsabilidade de ganhar. Porque o Wagner Mancini também está na corda bamba no time do Vitória. Então ele não vai jogar muito aberto não, porque ele vai querer garantir o emprego dele. Você sabe que hoje já tem mais um treinador, né? O do Figueirense, o Argel, já foi dispensado do Figueirense hoje. Então, cada rodada agora vai começar a ganhar um treinador, né, João? Porque os times vão querer ser a recuperação e é mais fácil tirar o treinador do que os jogadores, né? E se o Corinthians consegue uma vitória hoje contra a equipe baiana, pode voltar ao G4. Pode voltar ao G4, por isso que eu digo. Então, o Cristóvão vai ser muito pressionado pela torcida, sem dúvida nenhuma. Então, o Cristóvão vai ter que ganhar o jogo 1-0, o Corinthians hoje é goleado. Verdade. Bem, o Palmeiras acabou empatando com a Ponte Preta, Série A do Campeonato Brasileiro, e agora pensa no Botafogo da Paraíba. Esse empate do Palmeiras, o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade, na verdade, de conseguir uma vitória. Começou bem o jogo e, de repente, começou bem, abriu e levou mas o empate. nós estávamos conversando aqui até fora do ar. A Ponte Preta é o calo do Palmeiras. Porque o Palmeiras jogando em casa não consegue ganhar da Ponte, 2-2. E o Palmeiras era o líder do campeonato, podia abrir muito mais a distância, né? Poderia ir a 42. E perder ponto em casa, para quem quer ser campeão, vai complicando também, né, já? Porque o campeonato é muito rotativo, né? Você não pode perder ponto em casa para quem quer ser campeão. Quem quiser ficar entre os 4, beleza. Tem que buscar o resultado. Se você quiser ficar entre os 4 ali para Libertadores, o apoio do torcedor, né? arena lotada, arena lotada, com o investimento que o Palmeiras fez no time, então complica. Agora o Palmeiras vai ter que buscar esses pontos fora, né? Bom, agora tem o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. É um jogo complicado. Não penso que vai ser fácil esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Isso aqui é o treinador da Botafogo da Paraíba, o ex-treinador do Operário de o ex-treinador do Operário de Ponta Grossa, Itamar Schuller. O Itamar. Ele sabe armar os esquemas do time, hein? Verdade. Ainda em relação ao Palmeiras, o Gabriel Jesus foi convocado pelo técnico Tite hoje pela manhã. Merecida a convocação para a seleção principal também, né? Merecida. Gabriel Jesus fez por merecer. Fez gols, né? Fez gols. Estava com moral com o Micali. Mesmo o Tite viu todos os jogos da seleção olímpica. Nada mais justo que convocar ele, que é um menino novo ainda, né, João? Tem futuro, na verdade. Bem, em relação ao time do São Paulo acabou empatando com o Inter de Porto Alegre. De verdade, São Paulo saiu na frente num pênalti que, particularmente, eu trabalhei nesse jogo ontem, tenho minhas dúvidas. Eu acho que não foi pênalti em cima do Hudson, o Paulão. Reclamou bastante, acabou levando um gol. Na sequência, o Internacional, aos 39, empatou o jogo. E o detalhe, aos 44, o Valdívia perdeu o pênalti. Pênalti fora, né? Poderia ter conseguido a vitória 2-1. Acabou empatando o São Paulo, que não está numa boa fase na Série A do Campeonato Brasileiro. Nem o São Paulo, nem o Inter, né? Porque o São Paulo está numa draga federal, né, João? O Inter não consegue ganhar nem dentro nem fora. Tinha empatado durante a semana, perdido para a Chapecoense por 1-0. Daí tinha para a recuperação em cima do São Paulo, jogo em casa, também não ganhou. Mas que o treinador que eles têm, me desculpe, Celso Roth já passou a era dele, viu, João? Falei quando contratou aqui. Olha, se você vê taticamente o time internacional, não tem nada. Não tem nada. Ele roubou Teve um momento, assim, no segundo tempo, após os 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, uma pressão muito grande do Internacional. O Denis salvou 3 vezes o São Paulo. Aí tem que tirar o chapéu pro goleiro do São Paulo. 3 bolas assim, queima-roupa, ele acabou defendendo e na sequência o Inter apertou, fez aos 39 e perdeu o pênalti aos 44. E em relação ainda ao time do São Paulo, o Rodrigo Caio foi convocado também para a seleção principal. Mais um, né, que estava na seleção olímpica, que foi convocado. Fez um belo campeonato aí nas Olimpíadas, né, Vel? Fez belos jogos,
e o Tite, como já falei, estava de olho e convocou os melhores que se destacaram mais na seleção olímpica, né? Nada mais justo. Até porque o Rodrigo Caio é um jogador novo, né? Até a Copa do Mundo 2018 tem muita água para passar embaixo da ponte, né, João? É verdade, tem condições de se afirmar na seleção brasileira principal. Em relação ao time do Santos, o técnico Dorival Júnior criticou demais a equipe, cobrou demais. Tem que ser mais agressiva a equipe se quiser chegar aí a campeão da Série A do Brasileiro. Eu acho que está certo o treinador. O treinador cobra mesmo, eu já vi um vídeo dele esses dias Eu acho que tem que cobrar, né? Eu vi um vídeo dele na internet aí, ele cobra um monte de jogadores no vestiário, ele chega a berrar, ele parece um cara calmo durante as instruções no gramado, mas fora o homem se transforma, João. Quero que você dê uma olhadinha nos vídeos dele, que estava rodando aí nas redes sociais. Ele chega a cobrar, deu exemplo da seleção de vôlei do Brasil, ele cobra pesado no vestiário. Eu acho que está certo, tem que cobrar mesmo, até porque a cabeça dele também está em jogo, né? Tá O treinador sempre sobra para o treinador. Bem, aqui no Placar Transamérica, vamos conferindo agora os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos aí da sexta-feira, conferindo no placar, nós temos aí a Série B, a 20ª rodada, o Atlético Goianiense empatando com o Oeste em 1-1, Bragantino 2-2 contra o Vila Nova, o Paraná perdeu para o Brasil de Pelotas 2-0, o Joinville empatou com o Luverdense em 1-1. A sequência dos resultados, Náutico 0, Criciúma 1, CRB 0, Londrina 1, boa vitória, aliás, uma belíssima vitória do Londrina, né? Belíssima, né? Londrina em sexto colocado, sei que você vai dar a classificação depois, mas o Londrina já está a 2 pontos do G4. Tá, a vitória do Londrina fora de casa, o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa, eu falei a semana passada que eu acho que o Sampaio ia fazer uma graça. Acabou fazendo, esse jogo foi em Cariacica, né? Ia ter uma queda de produção no segundo turno. Bem, o Avaí perdeu para o Bahia 3-0, Paysandu 0, Ceará 3 e o Goiás que venceu o Tupi por 2-1. Os resultados, alguma novidade? Acho que só esqueci de falar que o jogo do Avaí e Bahia, mais um treinador que saiu, o Silas deu boa noite também. Acabou dando boa noite. Perdeu em casa, a diretoria do Avaí dispensou o Silas. Tá, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, confira aqui na tela do Placar Transamérica. Vamos acompanhar o líder, o Vasco, com 40 pontos, em segundo, o Ceará com 35, terceiro, Atlético Goianiense com 34, em quarto, CRB com 33, diferença mínima aí do segundo colocado. A sequência, quinto, Brasil de Pelotas com 33, sexto, Londrina, beleza, 31, na sétima colocação, Criciúma com 29, oitavo, Bahia, 28, nono, Náutico com 28, em décimo lugar, o Paysandu com 28 pontos. Sequência da classificação, 11º, Vila Nova com 26, 12º, Oeste com 26, 13º, Paraná Clube com 26, 14º, Luverdense 25, 15º, Avaí com 23 e o 16º, Goiás com 23 pontos. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Os 4 últimos colocados, 17º, Bragantino com 21, 18º, Tupi com 18, 19º, o Joinville com 18 e o 20º, Sampaio Corrêa, 14 pontos até agora. É a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí continua mesmo. O que me chamou a atenção aí foi dos 2 jogos. A derrota do Paraná, o Brasil, que no meu modo de ver eu apostava no Paraná com certeza, que era o favorito, até pela preparação que teve, Joel, e a vitória do Londrina jogando fora de casa, né? Surpresa? Surpresa, porque o Londrina, no mínimo, ali eu esperava o empate e trouxe a vitória. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que está mais fácil o Londrina subir. Desculpe a torcida do Paraná Clube, mas hoje está mais fácil o time do Londrina subir do que o Paraná. O Paraná agora começa a me preocupar, Joel, para ele não decair muito, para não ficar na zona de rebaixamento. Porque o desânimo bateu depois do jogo de sexta-feira contra o Brasil. Agora o Paraná vai ter que fazer uma motivação para os jogadores, para reagir, né, João? Você sabe que quando o elenco está de cabeça baixa, para reagir no campeonato, e não tem jogo fácil, né, João? Não tem, realmente é um campeonato difícil a Série B. Vamos conferindo agora a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Placar Transamérica. Teremos amanhã a 21ª rodada, Sampaio Corrêa e Avaí, Brasil de Pelotas e Atlético Goianiense, e Londrina pegando o Goiás em casa, com condições de vencer. Na sexta-feira, Criciúma e Joinville, Ceará contra o CRB. Jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, Oeste e Paysandu, Vila Nova e Náutico, Tupi e Vasco, Bahia e Paraná Clube, mas jogo difícil para o Paraná, e o Luverdense recebendo a equipe do Bragantino. Esta é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedreira, o Paraná, né, João? Vai jogar em Salvador, um calorão daquele. Time precisando ganhar, o Bahia precisando ganhar também, porque tem que se recuperar no campeonato, fez algumas partidas mal. Vai ser um jogão, mas eu acho o jogo dificílimo o Paraná. Se o Paraná ganhar, aí talvez até mude meu pensamento um pouco, mas hoje eu apostaria na subida do Londrina. Tá certo, aqui no Placar Transamérica vamos conferindo agora os resultados da sexta e também do sábado da Série A do Campeonato Brasileiro aqui no Placar. A América acabou perdendo para a Chapecoense 2-1, esse jogo de sexta-feira, 2-1, Chapecoense mais um bom resultado em casa, né? Caio Júnior, né?
Exatamente. No sábado, o Botafogo venceu o jogo, talvez surpresa. É isso que eu ia falar. Você... Quando eu soube o resultado no domingo, que eu não vi esse jogo no sábado, quando falaram 3-0, eu falei, o que aconteceu com o Botafogo? Depois da saída do Ricardo Gomes, o Botafogo resolveu jogar? Exatamente, foi um resultado que eu até comentei aqui no Placar Transamérica, que a equipe do Sport poderia complicar as coisas para o Botafogo e não aconteceu. Vamos conferindo agora os gols de ontem, Série A do Campeonato Brasileiro no Placar Transamérica. Começando aí com o jogo América e Chapecoense, o resultado de 2-1. O América, na verdade... Acho que agora está Flamengo e Grêmio. Na verdade está Flamengo e Grêmio, na verdade. Isso, exatamente. Esse é o jogo 2-1 para o time do Flamengo. O Leandro Damião fez para o time do Flamengo. Na sequência, o Diego de cabeça e o Henrique Almeida acabou fazendo o gol do time do Grêmio. Portanto, o Flamengo vencendo a equipe do Grêmio por 2-1. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí já é o jogo envolvendo o São Paulo contra a equipe do Internacional. O Cueva fez por São Paulo, 1-0. E aí foi um erro, na verdade, né? Um gol contra. Um erro da defesa, né, Gé? Olha lá, contra. Subiu mal também. E o empate São Paulo Internacional, Hernando, né? Na verdade, deu gol para o Hernando, mas na verdade foi um gol contra do São Paulo. Nós estamos aí no jogo Fluminense envolvendo e Santa Cruz, né? o Palmeiras. Palmeiras? No jogo Palmeiras, que jogo contra a equipe da Ponte Preta. Rafael Marques 1-0 para o time do Palmeiras, aos 15 minutos. Aí o Thiago Martins fez também o Palmeiras, o Wellington Paulista. Está impedido esse gol não, Joel? Fez, o William. Olha lá onde ele estava o Wellington Paulista. O Tiqueira também fez para a equipe da Ponte Preta, 2-2 o resultado, Palmeiras e Ponte Preta. Jogo bastante movimentado na arena, bom público. Sim, envolvendo as duas equipes. Liderança do campeonato valendo, liderança, né, Joel? valendo, exatamente. O público vai, né? Jogo bom. Na verdade, eu falava aqui no Placar Transamérica que esses jogos, na verdade, de campeonato brasileiro, Série A, mesmo paulista, quando envolve Ponte Preta contra os times de São Paulo, sempre olha que difícil. O atacante da Ponte Preta saiu atrás do zagueiro do Palmeiras, ele ganhou na corrida, João. O William, 27 minutos, acabou fazendo. Olha o pique, olha onde que está o William ergueu a cabeça, bateu meio travado ainda, fazendo o gol para a equipe da Ponte Preta, empate em 2-2 contra a equipe do Palmeiras. Bem, o jogo envolvendo Santa Cruz e Fluminense. A equipe do Fluminense venceu o Henrique Dourado, fez 1-0 para a equipe do Fluminense contra o Santa Cruz. Aí o jogo envolvendo a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Figueirense, 2-1. 2-1 para o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro começa a reagir na competição, né? O Henrique fez para o Cruzeiro, o Abila também fez, o Ferrugem fez o gol do Figueirense. Resultado final 2-1 para o Cruzeiro, resultado que não foi surpresa, né? 2-1. O Cruzeiro foi ótimo, o Cruzeiro também, se pegar a tabela, está lá embaixo, né, João? O Cruzeiro precisa reagir até pelo plantel que ele tem, né, João? Porque a gente sabe que é um plantel bom, mas não está encaixando. O Mano ainda não conseguiu arrumar as peças no lugar certo. Aos poucos, né? Quem sabe ele consiga fazer aí um bom trabalho na equipe do Cruzeiro, né? Portanto, a vitória do Cruzeiro, 2-1 contra o Figueirense. Campeonato Brasileiro da Série A, você acompanhando aqui no Placar Transamérica nesta segunda-feira. Alguma novidade, alguma surpresa negativa ou positiva para você? Não. A surpresa talvez fique com o Santa Cruz quando joga em casa, João. Ele dificilmente perde. O Santa Cruz mantém a regularidade e perdeu para o Fluminense. Isso me chamou um pouco a atenção, até porque o Santa Cruz também precisa sair da zona de rebaixamento, que está lá embaixo, né, João? Esse me chamou um pouco a atenção. Eu apostaria numa vitória do Santa Cruz. Tá, só no complemento da rodada, dessa rodada do final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro, teremos bola rolando hoje, envolvendo então o Corinthians jogando em casa. O Corinthians joga em casa contra o time do Vitória com a obrigação de conquistar mais 3 pontos nesta competição 2016. Corinthians e Vitória. Corinthians é o favorito, hein? Corinthians é o favorito, como a gente falou agora há pouquinho. Porque o Corinthians precisa dos 3 pontos para chegar mais perto da liderança do campeonato. E se não ganhar do Vitória, já sabe que o Cristóvão, acho que no final de semana espirra, porque não aguenta 2 derrotas seguidas. Vamos ver, né? Vamos conferir então a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro do Placar Transamérica. Tá aí a classificação para você, lidera na competição Palmeiras com 40, em segundo Atlético Mineiro com 38, em terceiro Flamengo 37, na quarta colocação o Santos com 36 pontos. A sequência da Série A do Brasileiro, em quinto Grêmio 35 pontos,
Na sexta colocação, Corinthians 34, pode chegar ao G4. Na sétima, Ponte Preta com 31, oitavo, Fluminense 31. Nono colocado, Atlético Paranaense, vacilou, está com 30. Décimo colocado, Chapecoense com 30. Sequência da classificação, 11º, São Paulo 27. O Sport é o 12º com 26. 13º, Botafogo 26. 14º, Coritiba com 25, já deu uma respirada. 15º, Internacional com 23. E o 16º, Cruzeiro com 23 pontos, portanto a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. E os 4 últimos colocados na boate azul, na verdade não é boate azul, é boate vermelha ali. 17º, Vitória com 23, 18º, Figueirense 21, 19º, Santa Cruz, que não sai daquela zona de rebaixamento, e o 20º, América, parou nos 13. O América só nesses dias, colou nos 13 e não sai, né, já? Ou joga em casa ou fora, os 13. O América eu acho que já é o primeiro, eu sei que é cedo ainda para falar, João, mas acho que já é o primeiro time a ir para a Série B. Porque as rodadas vão passando e o time não vai dando emoção para a torcida dele. Fica difícil, né? Complicada a situação. Né? Quantas rodadas ele está nos 13 pontos? Então, acho que o América é o primeiro a cair. Vai faltar mais 3. Mais 3. Tá, vamos conferir então a próxima rodada, Série A do Campeonato Brasileiro. Confira na tela do placar. Tá, e teremos o sábado, bola rolando, 22ª rodada, Ponte. Aí, ó, eu vou dar risada porque aqui a Ponte Preta é calo do time Ponte paulista, Preta ó. e Corinthians no sábado. Então, se perde hoje pro Vitória, aí pega a Ponte no final de semana. Tá, sequência do Campeonato Brasileiro Série A, a 22ª rodada. Nós teremos no domingo Santos e Figueirense, Cruzeiro e Santa Cruz, Chapecoense e Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras, São Paulo recebe o Coritiba, Sport Internacional e o Vitória contra a equipe do América de Minas. Portanto, a próxima rodada, Série A do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira, o time do Atlético Paranaense recebe o Botafogo. Essa é a sequência da Série A do Brasileiro. Não tem refresco, João. Não tem Tem refresco para o Curitiba e Atlético, você vê ali. O Atlético joga em casa ainda, o Curitiba vai jogar em São Paulo. Mas mesmo jogando com o Botafogo vem subindo de produção no campeonato, o Atlético vai pegar o Botafogo. É difícil, é um campeonato. Difícil. E o Atlético está vindo de 3 derrotas, né? Difícil, não pode, né? O Distanciar muito dos primeiros colocados na na tabela de já classificação. está em nono ali. Bom, pela Série D do Campeonato Brasileiro, o J. Malucelli infelizmente não deu. Perdeu para o São Bento na cidade de Sorocaba, 2-0. Empatou em casa no Jaguitão e fora de casa acabou perdendo. Uma pena, né, que o Jota tinha sim possibilidades de conseguir uma sequência boa na Série D do Campeonato Brasileiro. É uma pena que o Jota saiu, até porque eu achava que o J. Malucelli, para a Série D, ele tinha um forte elenco. Se você pegar as peças do J. Malucelli, é um forte elenco. Mas agora, né, Jota, tem que arrumar o time já e pensar em 2017. Porque acho que agora o Jota não tem campeonato mais nenhum, agora encerrou, né? Agora o Jota acho que fecha as portas, só volta em novembro, né? Complicado. Porque daí até para toda a diretoria fica ruim, porque apesar que o Jota não depende muito de torcida, porque de verba, né? Mas fica parado, né, Jota? Só volta em novembro a treinar para o Campeonato Paranaense, outubro, novembro agora. Bem, vamos falar aqui no Placar Transamérica. O Tite convocou aí jogadores para a seleção brasileira principal para os jogos das eliminatórias. Confira aqui no Placar Transamérica, os jogadores convocados nesta segunda-feira. Goleiros Alisson, da Roma. Marcelo Groi, do Grêmio. O Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros Gil, Xandão Luney. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Miranda, Inter de Milão. Rodrigo Caio, São Paulo. Laterais, Daniel Alves, Juventus. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid. Juliano, Zenit. Lucas Lima, Santos. Paulinho, Guangzhou, e aí eu não sei a pronúncia na sequência. Felipe Coutinho, do Liverpool. Rafael Carioca, Atlético Mineiro. Renato Augusto, Beijing, também segue aí daquela dificuldade de pronúncia. William, do Chelsea. Eu quero fazer só uma observação em relação ao William. O William, nesse final de semana, teve um problema, que ele vai ser conduzido em termos clínicos, né, com o doutor Rodrigo, em função de uma lesão que eu não sei a extensão, isso vai ter um diagnóstico, e a partir daí
né, a sua confirmação na convocação ou substituição. Né, nós estamos acompanhando, sendo sabedores dessa situação também. Atacantes, Gabriel Barbosa, Santos, Gabriel Jesus, Palmeiras, Neymar, Barcelona, Tyson, Shakhtar Donetsk. Esses são os 23. Legal, tem a convocação então do técnico Tite, seleção brasileira. Acho que é uma boa convocação, gostou, jogadores que estão numa grande fase, na verdade, né? E o destaque em relação à seleção brasileira, a convocação do Everton, goleiro do Atlético Paranaense. O Everton acho que merecia essa convocação, não é porque o pênalti que ele pegou que está levando ele à seleção brasileira, Sim, né, João? Lógico. O Tite está analisando pelo campeonato que ele fez brasileiro e pelos jogos que ele teve na seleção brasileira. Então acho que nada merecido. Para os jogos Equador e Colômbia, bem né? merecido, né? Então eu acho que agora o Wagner do Corinthians ele tem uma confiança enorme, trabalhou com ele muitos anos, né? Rafael Carioca, que também acho que está sendo chamado pela primeira vez, faz um bom campeonato no Atlético Mineiro e o Tite escolheu o que tem de melhor hoje, né, Joel? E permaneceu aí Neymar, Gabriel Jesus, daí os que já vinham, né? jogadores que estavam na seleção, Coutinho, Gabigol. Né? O Gabigol, os zagueiros lá, o Miranda, que já vinha sendo convocado, né? O Marquinhos do Paris Saint-Germain, né? A surpresa, talvez um pouco maior, foi o Marcelo do Real Madrid, que fazia muito tempo que não era convocado. Voltar à seleção brasileira. Bem, falando de seleção olímpica, vitória da seleção brasileira masculina contra a Itália nos pênaltis, sofrido ainda. Sofrido, né? Sofrido. Aí abriu. Jogo e o detalhe, mas vamos puxar assim. Aliás, contra a Alemanha. Eu falei o que aqui? Itália foi no vôlei. Não, eu falei Itália, me desculpe. Mas é tudo Olimpíada, né, João? Itália foi no vôlei masculino, tá certo? Mas é tudo Olimpíada, né? Foi contra a Itália, a Alemanha, e o Everton acabou abrindo um espaço, assim, porque ele foi praticamente em todas no canto certo e não conseguiu. De repente ele defendeu uma hora ele é que nem está pescando, né? Uma hora deu uma beliscada. Foi o marca também do pênalti do brasileiro no ano passado. E o detalhe, ele roubou no bom sentido, é claro, né? Ele levou a bola, né? Ele acabou levando a bola. Levou a bola até porque a esposa dele está grávida. Foi bacana aquele gesto lá, interessante. Bacana, né? A esposa dele, inclusive, estava Maracanã aplaudiu. A esposa dele estava no aeroporto junto com a mãe dele. Então, eu acho que o Everton é muito família, assim. Ele levou a família toda para o Rio, estavam lá no hotel com ele, levei junto, né? Tem jogador deles que só quer saber de bagunçar, né, João? Mas é um cara responsável, eu acho legal, bacana. Merecida a seleção, a medalha de ouro, né? Merecida, depois de né? muito tempo. Até pela experiência que ele tinha, Renato Augusto, que eram os jogadores mais velhos, e o Neymar, né? Parabéns. Porque se o Neymar também não faz aquele gol, ou seja, se o Everton não pegou o pênalti, se o Neymar não faz, ia voltar tudo a zero, né, João? É verdade. 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, está de bom tamanho Olimpíadas do Brasil. Acho que parabéns, vôlei de praia, vôlei. O Bernardinho, mais uma vez, dando exemplo, né? Também. Bem, vamos falar agora da LM Telecom, rádio comunicação profissional para o seu evento, para a sua empresa, vai fazer um grande evento. Contrate então a LM Telecom 3024-1200. Você tem aquele barco, aquela lancha, quer colocar um equipamento legal para aquela comunicação, para não se perder, lógico, tem que se preocupar com isso. LM Telecom 3024-1200. Venda, locação e manutenção. Deu um problema no seu aparelho, LM Telecom 3024-1200. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais do Curitiba, do Paraná, do Atlético, no placar Transamérica desta segunda-feira. Legal, estamos de volta com o placar Transamérica nesta segunda-feira. O torcedor do Paraná deve estar irritado demais com a derrota 2-0 do Brasil de Pelotas. Mas a Fran Azevedo está de volta ao que o placar Transamérica. Fala aí, Fran. Exatamente, estou de volta com as informações do Paraná Clube aqui no placar Transamérica. O tricolor que amargou aí um placar negativo jogando em casa na última sexta-feira, perdeu por 2-0 para o Brasil de Pelotas e agora soma 6 partidas sem vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mesmo com a promoção de ingressos feita pela diretoria, a chuva e o retrospecto tricolor espantaram o torcedor. Só quase 1.300 pagantes foram até a Vila Capanema. O público total fechou em pouco mais de 2.000 pessoas. Bom, agora falando no Lúcio Flávio, parece que o atleta não acerta o pé mesmo. Pênalti é algo que não combina com ele, se compararmos às últimas atuações. O técnico Marcelo Martelotti até disse que é melhor o jogador deixar outro companheiro de equipe fazer as cobranças. O técnico elogiou a entrada do atleta, mas falou que o camisa 9 não bate mais pênalti. Só para relembrar, na Copa do Brasil com o Estanciano, ele cobrou 2 vezes e perdeu as 2.
Depois, na partida que valia vaga para a final do Campeonato Paranaense diante do Atlético, o atacante desperdiçou de novo. Contra o Bragantino ele bateu e estufou as redes, só que aí teve esse jogo de sexta e ele não foi bem mais uma vez. Bom, com o último resultado, o tricolor caiu na tabela e chega até a preocupar, porque começa a ficar próximo do Z4 e não mais do G4. O time permanece com 26 pontos, mas agora está na 13ª posição. Apenas 5 pontos separam o Paraná do Bragantino, que é o primeiro na zona de rebaixamento para a Série C. A luta agora é para fugir disso, claro, e tentar alcançar os 7 pontos de distância do CRB, que é o 4º na tabela. O treinador, não satisfeito com o grupo, diz que busca uma reação e que ela tem que surgir agora, não dá mais para esperar. Para isso, o próximo confronto é diante do Bahia, lá no estádio Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 21ª rodada da competição e está marcada para acontecer no próximo sábado, às 6h30 da tarde. E todos os detalhes sobre essa preparação tricolor eu trago amanhã aqui no Placar Transamérica. Uma ótima semana para vocês, um beijo e até lá! Tá legal, Fran Azevedo, o Paraná Clube, que tem um compromisso contra o Bahia, o próximo adversário final de semana. Como disse a Fran Azevedo, Enio, não tem mais como segurar a onda, ou seja, não pode errar mais, né, João? Consciente que assim, não dá, é agora ou agora. Vencer o Bahia e dar sequência no segundo turno da Série B. Segundo turno do Paraná, eu vejo assim, cada jogo uma decisão. Porque não tem outro jeito para ele vai ter que ganhar muitos pontos em casa e fora para quem quer classificar. Porque o primeiro, não vou falar nem do primeiro, o quarto colocado tem 33, certo, João? O Paraná tem 26. Quer dizer, cada vez mais as derrotas do Paraná vão deixando ele mais longe da classificação. Então, para mim, cada jogo é uma decisão. Não tem outra explicação no Paraná. Porque tiver o tempo para treinar, contratar o jogador e o time não vai, João, eu não sei o que tem que fazer com o Paraná Clube. Exatamente, eu não sei. Tem que vencer, tem que conseguir os pontos, não adianta. Não tem outra situação, entende? Eu acho que tem que conseguir, nós sempre falamos aqui, o técnico do Paraná, e todos sabem, você em casa não pode perder e buscar pontos fora. Isso aí é o beabá do futebol. Sim. Não tem como você perder vários... O Paraná Clube, por exemplo, no primeiro turno perdeu o quê? 12, 11 pontos em casa? Começou o segundo tempo perdendo... o segundo turno perdendo 3 pontos. Como começou o primeiro, perdendo. Entendeu? É o que eu falei no o início, empate já seria um resultado razoável, mas acabou perdendo. Já era péssimo o empate, né? Já era péssimo, porque o Paraná precisa chegar quanto antes no G4 e ter a folga lá de perder um jogo ou outro. Agora, de 9 jogos, ele vai ter só 8 em casa, precisa ganhar os 8. Já precisava ganhar os 9 jogos. Para não chegar 8, na fase final, na zona do rebaixamento. Bem, o Atlético Paranaense tem o Grêmio agora pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro. Daniel Valdrigues está de volta aqui no Placar Transamérica. Fala aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Atlético Paranaense. E a boa notícia nessa segunda-feira foi a convocação na seleção principal do goleiro Everton. Ele que substituiu Fernando Praz, foi o titular nos Jogos Olímpicos, conquistou o ouro inédito para o futebol brasileiro, retornou a Curitiba, foi recepcionado pelo torcedor atleticano no aeroporto e hoje, nessa segunda-feira, recebeu a informação de que vai fazer parte da seleção principal para os 2 próximos compromissos contra o Equador e contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, agora sob o comando do técnico Tite. O Everton retornou com a medalha de ouro e agora será o homem também de confiança de Tite dentro da seleção brasileira, disputando uma vaga no time titular. Além disso, o Atlético também está confirmando a contratação do atacante Luan, ele que estava no Palmeiras, jogador que vem então para suprir a necessidade após a saída de Walter. Luan também será apresentado nessa semana e vai então fazer parte do elenco atleticano. Para a partida na Copa do Brasil, Matheus Rossetto, Rodolfo, Wanderson e Marcão, jogadores que já atuaram por essa competição com a camisa da Ferroviária, além de Lucas Fernandes com a camisa do Avaí, não podem utilizar, o técnico Paulo Autori não pode utilizar na partida diante do Grêmio, por isso será apenas 2 trabalhos, um que já aconteceu nessa segunda-feira e o outro que vai acontecer amanhã para a montagem do elenco atleticano. São essas as informações do Rubro Negro aqui no Placar Transamérica. Legal, Daniel Valdrigues, Atlético Paranaense contra o Grêmio, Copa do Brasil. Enio, me diz uma coisa, como é que foi a emoção você receber o goleiro campeão olímpico, o Everton, ontem no aeroporto? O que ele falou, estava feliz? É claro que estava feliz. Qual foi a resenha, você com o goleiro campeão? Me fala. É muito importante, né, já receber um goleiro de uma personalidade como tem o Everton, que eu já conheço há muito tempo o Everton, né?
primeiro goleiro... Nosso Enio Cavales, que foi representando a nossa querida Transamérica aqui, o placar Transamérica. E eu tive esse prazer de ter o contato com ele, até fui lá ao bloqueio, né, João? Conheço o assessor de imprensa do Atlético e fui lá, conversei com ele, porque ele foi o primeiro goleiro jogando no nosso futebol paranaense, sendo campeão, que nenhum outro goleiro conseguiu, né, João? Porque essa medalha é muito importante para ele, para a carreira dele. Para a então, vida, né? É para a vida dele. Então, eu acho importantíssimo. E o Everton vai ficar marcado na história do futebol brasileiro, né? Como o primeiro goleiro a ser campeão na história e ainda pegou pênalti, né, João? São várias alegrias no momento do Everton. Campeão olímpico, levou a bola do título e foi convocado hoje pela manhã com o técnico Tite. Ele estava no lugar principal. certo, aquele jogo do Cruzeiro que fez ele para a seleção. Ninguém me tira mas é verdade, sabe? Ele estava no lugar certo e na hora certa, né? O Everton é o seguinte, o Everton desde o ano passado, ou um pouco mais, ele já merecia uma oportunidade na seleção brasileira. Mas chegou um momento, né? Você vê, o Fernando se contundiu, o goleiro do Palmeiras, foi o Everton. Chegou na final, campeão e volta já na sequência na seleção principal. Parabéns ao Everton, parabéns ao Atlético Paranaense e parabéns também aos profissionais do Atlético e parabéns ao nosso estado, que temos aí um representante também na seleção brasileira principal. Também parabéns a todos, né? Porque daí envolve o futebol paranaense e isso deixa o nosso futebol paranaense mais Fortalecido, forte, exato. que é pouco representado perante a CBF, não tem muita moral, não posso falar assim, que a nossa federação deixa muito a desejar, né, Joel? Então, acho que eles têm que olhar um pouquinho melhor para o nosso futebol paranaense, que tem vários jogadores que têm condições de chegar a uma seleção. Não é só o Everton. O Everton é o segundo jogador do Atlético que é campeão junto com a seleção. O Cleberson foi em 2002 Cleberson. e ele em 2016 pela... E outro fato Cleberson interessante, e Everton. os dois foram titulares, tanto um da seleção campeão do mundo e o outro campeão da seleção olímpica, né? Os dois foram titular absoluto. Legal, bem aqui no Placar Transamérica, mais informações do Curitiba. Eduardo Destre está de volta no placar. Fala aí, Destre. Muito bem. A gente retorna aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira, trazendo mais informações e destaques da equipe do Coritiba. É possível e provável que o técnico Paulo César Carpegiani tenha uma equipe alternativa contra o Vitória no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Mesmo sem confirmar esta situação, o Carpegiani tem aí vários desfalques. O treinador avalia que ainda não poderá contar com grande parte do elenco que está entregue ao DM. Casos, por exemplo, do Casim, o lateral esquerdo Carlinhos, o volante Alan Santos. Além deles, ainda estão impossibilitados de atuar o lateral esquerdo Emerson Conceição, que inclusive não tem previsão de retorno, os meias César Gonzalez e Rui, além do zagueiro Alisson Maia. Estes jogadores continuam no processo de transição e dificilmente serão utilizados pelo Carpegiani jogando aí nesta Copa Sul-Americana, que é uma boa oportunidade do treinador dar um descanso para os atletas, até porque a maratona ela é muito intensa, muito desgastante e por isso a tendência é que o Carpegiani promova uma equipe alternativa para encarar a equipe do Vitória jogando pela Copa Sul-Americana. Amanhã o Carpegiani comanda mais um trabalho e pode até posicionar a equipe que ele pretende utilizar contra os baianos jogando pela Copa Sul-Americana. Vamos aguardar. O certo é que ele tem vários desfalques e deve ter uma equipe alternativa para tentar estrear com o pé direito, buscando um resultado positivo contra os baianos na Copa Sul-Americana. Assim sendo, eu retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, Eduardo Destre tem o Vitória Sul-Americana, um jogo complicadíssimo, e na sequência o São Paulo fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Estava lembrando aqui em relação aos jogadores de seleção brasileira, né? São muitos, mas assim, mais recente, o Ricardinho esteve em 2002, mas não foi titular. E o jogador que esteve no Paraná Clube, mas estava no Corinthians naquela oportunidade, o Dirceuzinho, Dirceu Guimarães. Em 78, né? Em 78. Estava jogando fora, fora né? do país. Enfim, alguns jogadores esteve. E o Alex, que infelizmente foi um grande injustiçado, não esteve na Copa do Mundo. Né? O Alex foi, que não foi convocado. Verdade. Teve o Milton, que o Curitiba teve que veio do Apucarana, que jogou uma Copa do Brasil, não era Copa do Brasil, Copa União naquela época, que ele teve aqui, veio, mas foi convocado, mas também não disputou uma Copa do Mundo, né? Tem vários jogadores, Adriano, jogou no Curitiba lateral. Se a gente for lembrar aqui, tem vários jogadores do nosso estado. Mas jogando só teve dois aqui no estado, o Everton jogando a Olimpíada e o Cleberson jogando uma Copa do Mundo, e os dois como titulares. Só pra gente fechar, Enio Cavales, o Curitiba joga contra a equipe do Vitória e na sequência contra o time do São Paulo pela Série A do Brasileiro. Você acha que o Carpegiani deve colocar uma equipe mista na Sul-Americana e preservar o time titular para o final de semana contra o São Paulo?
Aí o Carpegiani deve ter conversado com a diretoria para ver o que o Curitiba vai querer. Se ele vai querer disputar a Sul-Americana ou vai tentar fugir mais da zona de rebaixamento. Isso vai ser um planejamento que a diretoria do Curitiba deve ter conversado com o Carpegiani. Se ele quiser seguir mais adiante da Libertadores, da Sul-Americana, ele tem que pôr o time principal, né, João? Um time bom. Agora, se ele quiser só participar, vai mesclar o time, né? Legal, ponto final aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas com mais edição do Placar. Ele Cavalles, um abraço, segunda-feira. Boa semana. Para casa, não, começou uma semana gelada. Legal. Tá gelada. muito frio, beleza. Não, frio, não gelado. Legal, galera, um abraço e até lá, valeu. Tá muito gelado. Estamos vivos, aqui agora.